Mais uma manhã para a gente poder se alimentar. Hoje eu fiquei com a parábola da ovelha perdida. Se vocês já quiserem abrir Lucas 15, de 1 a 7, mas vamos orar para a gente poder iniciar. Entreguei esse tempo ao Senhor. Pai, graças te damos por esse momento que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada por essa mesa, obrigada por esse alimento que tem sido ofertado a nós. Jesus nos encontra essa manhã. Seja o convidado de honra, Pai, nesse lugar. Que o Senhor tenha liberdade de fluir conforme o teu espírito. Que o Senhor tenha liberdade de fluir, ó Deus, e ministrar os nossos corações conforme o teu querer. Jesus, que não seja eu, mas que seja o teu espírito através, ó Deus, da minha boca, da minha fala, que eu seja apenas um canal de bênção. Abençoa, Deus, a cada uma dessas mulheres que estão aqui nessa manhã. Abra os ouvidos espirituais, abra a mente, ó Deus, de entendimento, sabedoria. Pai, que o inimigo não venha roubar, ó Deus, nenhum momento dessa palavra, mas que essa palavra, Deus, venha ser, Jesus, com uma semente que cai numa terra fértil, que ela venha frutificar e que ela venha ser expandida, Deus, pelo teu reino sobre a vida de cada mulher. Pai, eu entrego essa manhã nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, dando reflexo é porque essa época do ano entra um sol aqui dentro, mas acho que tá dando para ver direitinho, né? Tá embaçado. Vamos lá, então. Nós vamos ler Lucas 15, de 1 a 7. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e os vizinhos e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Então vamos lá. A gente entende que Jesus ele está com dois grupos de pessoas aqui. De um lado, os pecadores, pessoas desprezadas pela sociedade, mas que tinham anseio, fome e sede de ouvi-lo. Do outro lado, os religiosos que se consideravam perfeitos, que murmuravam porque Jesus recebiam, né, esse tipo de pessoas que não eram aceitas pela sociedade. E nesse contexto, ele decide contar, né, uma história simples, mas com um ensinamento profundo. E aí ele traz a parábola da ovelha perdida. Estudando sobre essa parábola para a gente poder entender, eu fui buscar algumas características da ovelha, da natureza da ovelha. E a gente entende que a Bíblia, quando diz sobre ovelha, ela se refere a nós, né, seres humanos diante de Deus, que é o nosso pastor. E aí eu pontuei três características da ovelha que se assemelham muito ao ser humano. Primeiro, eu coloquei que a ovelha ela tem pouca noção de direção. A ovelha ela não consegue ter o norte sozinha. A ovelha ela se reconhece no bando, ouvindo a voz do pastor. Ela, se ela começar a sair de perto do bando dela, ela se perde facilmente. Para quem é mãe de adolescente ou para quem tem adolescente na família, a gente sabe exatamente o que é um bando. Eles, quando começam a entrar nessa fase, eles têm uma busca incessante por uma identidade. E essa identidade é reconhecida quando eles encontram o grupo deles. Aí eles começam a ter o mesmo linguajar, eles começam a usar as mesmas roupas, eles escutam as mesmas músicas, os mesmos desenhos. E a gente sabe que quando eles desgarram desse bando, eles ficam comportamentos depressivos, calados, eles perdem o senso de identidade. Então, quando a Bíblia diz sobre a ovelha que ela precisa estar junto com o bando dela, essa é a realidade. E a gente trazendo para a nossa
para o nosso contexto, espiritualmente, nós precisamos estar inseridas num grupo, nós precisamos estar perto no nosso bando, da nossa identidade, aonde nós somos reconhecidas, aonde nós conseguimos caminhar e não mais caminhar sozinhas, mas caminhar com um senso de propósito, caminhar com um senso de comunidade mesmo. Porque uma ovelha, ou uma mulher, vamos dizer, né, sozinha, ela começa a caminhar baseado nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas feridas, nas suas frustrações. Então, por diversas vezes, quando a gente depara com uma mulher que ela está caminhando sozinha, ela sempre tem uma reclamação, ela sempre tem algo para pontuar de negativo. Por quê? A Bíblia até diz, né, que ferro é afiado com ferro. Então, nós, perto uma das outras, a gente começa a compartilhar as dificuldades, mas a gente recebe uma oração, a gente recebe uma palavra de incentivo, a gente recebe um acolhimento, uma escuta ativa. Então, a ovelha, ela tem pouca noção de direção. Isso nos dá a entender que ela precisa caminhar em segurança, e essa segurança é o pastor, é o bando, é a identidade que ela tem. Segundo, eu coloquei que a ovelha, ela é vulnerável. A ovelha, ela não tem garras, ela não tem dentes afiados, ela não tem um senso um instinto de defesa. Diferente quando a gente vê outros animais, que você chega perto, eles logo são reativos. A ovelha não. A ovelha, ela é totalmente entregue. Se alguém for pegar e carregar, alguém leva. Diferente, às vezes, né, de um cachorro, de um gato, que eles são reativos. A ovelha, ela é entregue. E a segurança dessa ovelha é o pastor. Ela precisa estar perto dele, porque ele é aquele ponto de proteção, de entender a fragilidade daquela ovelha. E nós somos frágeis isoladas. Nós somos isca fáceis quando nós somos isoladas. Primeiro, porque a nossa mente, ela nos leva para um lugar de rejeição, ela nos leva para um lugar de dores, de falta de identidade, senso de pertencimento. Então, a gente acaba se tornando uma isca frágil das nossas feridas, daquilo que a gente já viveu. É como se a gente não conseguisse sair desse ciclo. E o cuidado é permanecermos juntas. Então, nós precisamos entender que nós somos vulneráveis quando estamos sozinhas também. O terceiro ponto que eu coloquei, que a ovelha, ela é distraída. A ovelha, ela não se perde do dia para a noite, do tipo, ai, se perdeu. Não, ela vai se perdendo. Ela é distraída, ela começa a se alimentar num outro campo, ela começa a sair de perto e aos poucos ela vai se afastando. E nós somos assim também. Nós nos afastamos não por rebeldia, não por falta de entendimento, mas por distrações. E por diversas vezes nós não conseguimos trazer a consciência às distrações. Às vezes, a nossa distração é uma série que eu sento para assistir, às vezes, um capítulo, e quando eu vi, eu já assisti 3, 4, e os afazeres que eu tinha naquele dia ficou. Às vezes, a minha distração é a internet, as redes sociais. Eu entro para fazer uma postagem porque faz parte do meu trabalho, mas eu me perco ali no feed, passando horas, e aquilo que precisava ser entendido, feito, conhecido no dia, ou às vezes, né, acessado, vai ficando. O meu devocional, o meu tempo com Deus, o meu tempo em família, o meu tempo comigo mesma, e nós vamos nos perdendo na nossa rotina ocupada demais, porque a gente acaba colocando essa questão, né, de, ai, a rotina é pesada, mas se eu tenho um tempo, eu corro para o meu momento de distração. Às vezes eu vou ficando nesse lugar distraída e de afastar, porque eu estou ferida demais. Eu acho que eu faltei e ninguém sentiu minha falta, ninguém mandou uma mensagem, ninguém
sentiu a minha ausência, ninguém viu que eu não estava. Às vezes, nas minhas preocupações, eu acabo não estando inserida porque eu tenho preocupação demais, o meu problema é grande demais, mas é nesse lugar, é nesse rebanho, nesse bando, nesse grupo, aonde eu preciso estar, porque se eu sou distraída e eu vou me afastando, eu vou me esquecendo de onde é o meu lugar, da minha identidade. E quando eu vou me afastando do bando, automaticamente eu vou afastando também do meu pastor. E no versículo 4, a Bíblia diz assim: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E aí a gente fala, né, da ovelha que ela se perde aos poucos. E nós entendemos que o nosso coração, ele não se afasta do pastor rápido, não é um processo que acontece imediatamente, mas é um processo gradual. O meu coração, ele vai se afastando do pastor dia após dia, momento a momento. Aquilo que eu acabei negociando, eu vou afastando. E quando eu estava estudando essa parábola, por diversas vezes eu li e entendi que era alguém que se desgarrou mesmo, que se desviou, que deixou de fazer, mas o Espírito Santo me confrontou nesse ponto, o afastar dia após dia, as minhas distrações, e eu vou me perdendo na minha identidade, no meu propósito, naquilo que ele me chamou para fazer. E quantas vezes isso é uma armadilha fácil? Eu me perco de mim mesma, daquilo que é a minha essência, daquilo que é a minha identidade. Às vezes eu começo a colocar tantas coisas na minha rotina, eu começo a priorizar tantos outros afazeres que eu começo a me distrair com tudo isso. Eu falo que eu amo estudar. E a minha isca fácil de me perder são os cursos que eu compro, porque eu sento para assistir e eu não consigo assistir uma aula. Eu quero assistir duas, três, quatro. E aí os meus afazeres, eu vou negociando. Eu vou deixando, às vezes, de sentar para almoçar com os meninos. Eu vou fazer o meu devocional mais rapidinho, porque hoje eu preciso priorizar um curso, mas hoje eu preciso. Amanhã eu também preciso. E depois de amanhã eu também preciso. E aí eu já me tornei uma ovelha distraída. Eu já comecei a negociar aquilo que era inegociável. E eu começo a me perder no meio dessa rotina. Então, nós precisamos estar atenta. Mas tem um ponto essencial aqui, que é incrível. A ovelha, ela é resgatada pelo pastor. Essa ovelha, ela não se perde e ela permanece perdida. Deus, na sua infinita misericórdia, ele conhece o nosso coração e ele sabe exatamente quais são os pontos que nós temos que são frágeis. E ele é intencional em nos buscar. E quando a gente fala desse grupo, é porque às vezes eu estou distraída, mas tem uma mulher que está atenta ao meu comportamento. Ela está atenta às minhas falas, ela está atenta a algumas reações que eu ando tendo. E aí ela começa a ser um canal de bênção para me resgatar. Ela começa a trazer a minha identidade novamente. Ela começa a entender que eu preciso de ajuda. E a gente começa a entender que essa ovelha, para ela poder ser encontrada, para ela poder ser resgatada, ela precisa parar de resistir. E por diversas vezes nós somos essa ovelha que, além de distraída, nós também somos resistentes. Nós não aceitamos o resgate de imediato. Às vezes a gente adota uma postura de mulheres fortes. Eu dou conta sozinha. Não, eu vou porque eu fui criada para ser uma fortaleza. Na minha geração, eu sou aquela que vai deixar um legado de, né, fortaleza.
As mulheres da minha família são mulheres fortes, são mulheres que não negociaram, são mulheres que não abaixaram a cabeça. E eu começo a entrar num lugar onde eu começo a tomar o controle da situação. É sobre mim. Eu dou conta. Eu vou. E eu não percebo que isso tudo é uma resistência e eu começo a entrar num lugar de muito cansaço, de muita exaustão. Mas o pastor, ele entende até isso, que nós mulheres, nós temos o desejo de sermos fortes e dificuldade de sermos cuidadas. E é nesse lugar que por diversas vezes nós nos perdemos, porque nós ocupamos vários lugares de que eu preciso estar aqui, se eu não fizer, ninguém vai fazer, se não for eu, ninguém, e eu começo a me desgarrar do meu bando, eu começo a não aceitar ser cuidada e resgatada pelo meu pastor. Mas há, sim, um cuidado dos céus com a mulher. E se a gente decide, né, clamar por resgate, por socorro, no versículo 6 diz assim: e achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. O pastor, ele vem, ele nos encontra, e nesse encontro não há julgamento, e nesse encontro não há peso. Nós, mães, por diversas vezes, quando a criança faz alguma coisa, adolescente, a gente é a primeira a falar, né? Mas eu avisei, mas eu disse. Se tivesse me escutado, não tinha acontecido isso. Porque quando eu falo, você não me escuta. Mas quando o pastor nos encontra, não é esse o padrão. Ele nos coloca nos ombros, ele nos carrega, existe uma graça sendo liberada sobre nós e não existe mais apontamento, a não ser da nossa mente, a não ser do nosso eu, do nosso ego, às vezes inflamado e ferido. E o pastor, ele decide olhar para nós e entender que sobre nós há fome, há cansaço, há frustração, há medo, e ele é o nosso sustento. Quando ele põe nos ombros e ele decide nos carregar, é como se ele pedisse: entrega o seu fardo, que esse daí é meu, esse daí, eu sou o pastor e é eu que vou carregar. É a minha função, é você só descansa nos meus ombros porque eu vou celebrar, porque eu te encontrei. Eu deixei todas as outras para poder vir atrás de você. Então, por diversas vezes, a gente precisa fazer essa análise. Se eu estou cansada, se eu estou exausta, se eu estou sem força, será que eu me afastei? Será que eu andei distraída? Será que eu estou andando longe do meu pastor? Será que eu já não escuto a voz dele? Eu preciso clamar. Eu preciso gritar por socorro. Eu preciso entender que há um cuidado especial para mim. Da mesma forma que eu olho para o lado e eu vejo, né, uma mulher sendo cuidada, uma irmã sendo cuidada, isso também está disponível para mim. Mas eu preciso parar de resistir. Eu preciso entender que a resistência, ela me permite permanecer no lugar de dor. Mas ao ser, né, entregue, eu vou ser cuidada, eu vou ser amada, eu vou ser restaurada. E eu coloquei 3 pontos para a gente poder entender. Deus percebe o que os outros não percebem. Às vezes nós estamos começando a se tornar ausente em alguns lugares, em algumas situações, em alguns papéis. As pessoas às vezes não estão notando a minha ausência, o meu afastamento, a minha feridinha que hoje está pequenininha, mas que ela vai crescer. Mas Deus, ele já viu, e ele tem percebido, e ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, e ele sabe exatamente aonde o seu coração se perdeu. Ele sabe exatamente a situação que foi o gatilho inicial para você se desgarrar aos poucos desse bando, para você começar a alimentar em outra mesa, para você começar a escutar uma outra voz, para você poder deixar o seu bando e ir
congregar, comunhar, estar em comunhão em outro lugar. O Senhor, Ele conhece. E às vezes nós não estamos entendendo, mas nós estamos desgarrando, afastando aos poucos. E Deus, Ele não mede esforço para nos resgatar. Ele não calcula tempo, distância para ir lá e nos encontrar novamente e restaurar a nossa dignidade, a nossa identidade. Isso ele não vai apontar falhas, mas é um olhar de amor. E aquilo que era para ser peso, porque o que a gente pode carregar de peso, a gente quer carregar. Aquilo que a gente pode apontar e amarrar uma mochila de culpa, a gente faz. Mas o pastor, ele está aqui para aquilo que era peso, ele vai se tornar em amor, em alívio para a nossa alma, para o nosso coração. Então, primeiro, aquilo que as pessoas não percebem, Deus percebe. E ele conhece o seu coração, e ele conhece o meu coração. E diante de um afastamento, ele sabe exatamente o que aconteceu. As pessoas, a gente pode criar máscaras, né? Tá tudo bem, mas para ele, não. Para ele precisa ouvir da nossa voz, que não há resistência. Nós queremos ser resgatadas. Segundo, eu coloquei que nós precisamos permitir ser encontrada. A gente precisa sair desse lugar de que eu dou conta de tudo, eu suporto tudo, eu vou fazer até o fim, mesmo sangrando, eu vou. A gente precisa sair desse lugar. E a gente precisa entender que esse lugar de sacrifício é dele e não nosso. Nós precisamos entender que o nosso papel é ser cuidada, é ser amada, é ser respeitada. E a resistência, ela impede o resgate. Então, que você consiga perceber as resistências que você tem criado e que, às vezes, elas já fazem parte do seu dia a dia, da sua fala, daquilo que você conta para as pessoas a respeito de você. Você já não disse que é uma ovelha que vive, né, junto com outras mulheres, que é cuidada por um bom pastor, mas você diz, eu dou conta de tudo sozinha. Eu faço. Na minha casa, se não for eu, ninguém vai fazer. Se não for eu assumir as minhas dores e guardar todas elas e engolir a seco, ninguém vai. Então, existe um caminho de restauração, mas eu preciso livrar das minhas resistências. E terceiro, eu coloquei que não é vergonha ser carregada. Por diversas vezes a gente tem muita dificuldade de ser cuidadas, mas não há vergonha de ser carregada. A fé cansa. O dia a dia, você se manter nesse lugar cansa, o coração pesa, a rotina, ela às vezes nos traga, mas existe um permitir e não tenha vergonha de descansar. Não tenha vergonha de correr para o Senhor e dizer o quanto você precisa hoje ser aquela única ovelha encontrada nesse dia. E eu queria pontuar o valor da unidade. Às vezes a gente critica tanto os grupos dos quais nós estamos, a igreja da qual nós congregamos, as mulheres das quais nós estamos por perto, mas existe um valor gigantesco na unidade. A ovelha, ela só percebeu isso depois que ela se afastou, depois que ela viu sozinha, depois que ela enfrentou tudo que ela teve que enfrentar sozinha. Mas quando ela é inserida dentro do grupo novamente, a Bíblia diz, né, que há alegria, ele chama os vizinhos para poder celebrar. Então, a comunhão é onde a fé se fortalece. A comunhão é onde nós somos afiadas. E na comunhão é onde a gente é afirmada da nossa identidade. E Deus não se conforma em perder nenhuma de nós. Às vezes a gente vê, né? Ah, tá tudo bem, tá todo mundo indo tão bem. Eu vou permanecer aqui e vamos ver onde vai dar. Deus, ele não se conforma em perder nenhuma de nós. Então, hoje, que se você está, né, se afastando aos poucos, ou percebe um afastamento de alguém aos poucos, que nós sejamos aquelas que
Vamos ser canal de bênção para resgatar essa ovelha que está perdida. Amém? Gente, se alguém quiser complementar, falar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou orar então para a gente finalizar. E se alguém quiser, o grupo nosso está aberto para a gente poder trocar, né, as, as nossas orações, pedido de orações, ou abrir o nosso coração. É um grupo seguro e é o nosso bando onde a gente se reconhece. Amém. Vamos orar então. Jesus, obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus, por trazer à nossa memória quem é o Senhor nas nossas vidas. Um pastor que cuida, que zela, que anseia pelo nosso resgate. Pai, nesse dia que o Senhor venha trazer à nossa memória aquilo que nós temos andado tão distraída, aquilo que tem, ó Deus, nos roubado do nosso lugar de identidade, aquilo que tem nos roubado do nosso lugar de comunhão com as outras mulheres, com o Senhor, com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser confrontadas, ó Pai, e entendemos, ó Deus, o nosso lugar, Jesus, onde nós vamos fluir naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, aquilo que o Senhor confiou a nós, a nossa identidade de filha, Pai, de ser cuidada, de ser amada, de ser resgatada. Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Deus, encontre lugar em nós nos dias de hoje e que nós possamos compartilhar com outras mulheres. Pai, em nome de Jesus, nos guarda no dia de hoje. Pai, nós entregamos também nosso momento que nós vamos estar, Jesus, fazendo o nosso jejum, tirando um tempo, Deus, onde nós queremos que o nosso espírito, Deus, seja alimentado pelo Senhor, onde nós teremos, ó Deus, um tempo, Jesus, de comunhão, Deus, de uma forma diferente, onde nós vamos matar o desejo da nossa carne, para que nós possamos ser restauradas no Senhor, fortalecidas no Senhor. Pai, nos livra, Jesus, de todo ataque na nossa mente, de todo ataque, Deus, no nosso coração, no nosso dia, Deus, para que nós possamos, ó Deus, entender que ao caminhar perto do Senhor, ó Deus, nós não precisamos ter garra, nós não precisamos, ó Deus, ter um senso, Deus, de noção, de lugar, de tempo, mas que o Senhor é o pastor que vai à frente, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que está sempre alerta, vigilante. Pai, eu entrego o dia de hoje na tua presença e te louvo, Deus, por tudo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, amém e amém e amém.